20 de junho de 2025. Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. O texto fala sobre a mulher cananeia. É um texto conhecido, mas eu vejo poucas pregações sobre ele. Com certeza deve ter bastante pregações, mas assim, na igreja, nas igrejas eu não vejo tantas pregações enfatizando. Até porque é um texto, se for para evangelismo, não é um texto evangelístico, é um texto sobre fé. Então, para ser aplicado assim em estudos, realmente eu acredito que as pessoas que aplicam mais para pessoas que já estão no alimento mais sólido, né? Já tem um tempo de conversão. Então vamos ao texto, porque é belíssimo, é lindo, é a palavra de Deus e nos fortalece. E eu quero enfatizar que esse texto fala de uma mulher com um coração humilde na presença de Deus. E não tem coisa melhor do que uma pessoa que tem um coração humilde, do que uma pessoa que se humilha na presença do Senhor. Porque se humilhar na presença do Senhor não é ruim. Se humilhar na presença do Senhor é reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania. É reconhecer que você não é nada, que eu não sou nada, que somos dependentes de Deus e que tudo vem de Deus e que só Deus pode fazer aquilo que não tem jeito na nossa vida. Então, vou ler o texto completo e vou falar aqui algumas reflexões sobre ele. Então, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao... E os seus... Participação especial das minhas doguinhas, né? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Versículo 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. É isso. Esse texto é lindo. É um dos textos mais lindos da Bíblia. É claro que a Bíblia só tem texto lindo, mas é muito lindo essa palavra, porque quem lê à primeira vista pensa: ué, mas Jesus deu um fora na mulher cananeia, Jesus não queria ouvir a oração dela, Jesus fez acepção de pessoas. A pessoa pode bater o olho uma primeira vez, dar aquele, nossa, mas o que aconteceu aqui? Mas vamos lá, porque é incrível. Ó, todos, ponto primeiro que eu anotei aqui, que Jesus ele foi para Tiro e Sidom. Então, todos os lugares que Jesus ia tinham um propósito. Nenhum lugar que o Senhor passava era aleatório. E estava anotado na agenda de Deus sua passagem por Tiro e Sidom. Então Jesus já sabia que ele ia encontrar com a mulher cananeia, já sabia de toda a situação da sua filha, porque o nosso Deus é onisciente. Então Deus já conhecia toda a história dela. E com certeza estava na agenda do Senhor esse milagre. E ele já sabia que ia acontecer tudo isso, então ele foi para essa região, entendeu? Tinha esse propósito da cura da filha da mulher cananeia, e é um ponto, né, que eu anotei aqui, como na agenda de Deus estava esse encontro, né? Então, o ponto 2 fala:
nessas regiões surge uma personagem que a Bíblia não relata seu nome de batismo. Nós não sabemos o nome dela de batismo, mas a Bíblia a chama de mulher cananeia. E ela supostamente ouviu falar de Jesus e o reconhecia como da linhagem de Davi, porque ela chegou e chamou Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus e reconhecendo a linhagem de Davi, porque ela disse: Senhor, filho de Davi, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamou pela misericórdia de Deus. E, e o terceiro, a sua filha estava miseravelmente endemoniada, ou seja, num terrível estado de calamidade espiritual, quando ela clamou a resposta de Jesus. E quando ela clamou, né, para que Deus curasse a sua filha, a resposta de Jesus no primeiro momento foi o silêncio. E como é difícil, né, quando às vezes a gente clama ao Senhor e Deus fica em silêncio. E, gente, não é porque Deus está em silêncio que Ele não está ouvindo a nossa oração, que Ele não está sensível ao nosso clamor, porque esse silêncio de Jesus, ele tinha um propósito, e o silêncio de Deus na nossa vida tem propósito. Não é só testar a nossa fé, mas é aperfeiçoar a nossa fé, porque se a gente recebe o silêncio de Deus, a nossa fé aumenta ainda mais. A nossa comunhão com Deus aumenta ainda mais, porque a gente busca mais, porque a gente crê mais no Senhor, porque a gente clama, né? Mais. Então, o silêncio de Deus, a primeira resposta de Deus, o silêncio, foi uma bênção na vida da mulher cananeia. Então, é, mesmo nessa hora de aflição, que ela esperava que Jesus fosse a atender prontamente, né? Ela recebeu o silêncio, ela não desistiu. A sua fé continuou sendo aperfeiçoada por Deus. E olha a segunda barreira que ela, assim, né, ela encontrou foi os discípulos. Os discípulos chegaram para ele e disseram: Despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos se incomodaram com o clamor dela. Em vez de se compadecer, né? Eles se incomodaram com aquele clamor aflito dela e pediram para Jesus a despedir, até porque eles sabiam que ela não era da linhagem de Israel, né? Então eles sabiam que ela era pagã, excluída das vantagens dos judeus, né? Então, o povo judeu naquela época considerava que quem não fizesse parte, né, da sua genealogia, do seu povo, era considerado como cão, como cães, né? Então, essa foi a afirmação, né? Jesus, quando Jesus a respondeu pela segunda vez aqui, ele disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi justamente enfatizando essa questão do povo judeu, né? Que o ministério de Jesus estava direcionado para Israel no primeiro momento, não para os gentios, né? Então ela, naturalmente, era, além das vozes contrárias, né, as vozes comunitárias contrárias, né, para que ela desistisse, ainda tinha essa questão dela não fazer parte do povo de Deus, assim, que Deus tinha propósito, né? Mas isso também não fez com que ela desistisse. E ela chegou para Jesus e o adorou. Ela se humilhou na presença do Senhor. Ela tinha um coração tão humilde, tão adorador, e ela sabia que somente Jesus poderia socorrê-la. E mesmo sabendo que não era digna do seu milagre por questões de etnia, a sua fé era inabalável e indestrutível. Mesmo com vozes contrárias, mesmo com tudo contrário, ela perseverou, né? E o último teste, né? A última teste que Jesus fez com ela foi assim, né? A afirmação de justamente sobre a sua real condição, né? Que ela não fazia parte do povo de Israel e ela não era uma prioridade, né? Do seu ministério com relação a aquilo que ele se propôs a fazer e das crenças dos judeus, né? Com pessoas que não eram daquela da linhagem de Israel. Então, Jesus falou, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, reforçando uma ideia do judaica, né? Um contexto dos judeus. Mas ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Veja que fé tremenda. Ela acreditava que uma migalha da graça de Deus, uma migalha do milagre do Senhor, ia curar a filha dela, ia ser uma grande bênção para ela. Ela não estava importando com algo, tipo, uma bênção assim que fosse grandiosa. Ela queria um pequeno fragmento da bênção do Senhor na vida dela, né? Então você pode ver que coisa linda, que coisa tremenda era a fé dessa mulher. E ela recebeu, né? É, e ela recebeu aqui, ó, você pode ver que ela recebeu. Olha a resposta de Jesus quando ela disse que queria uma migalha de Deus, da benção de Deus, ó. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Veja que coisa gloriosa. A gente pode aprender muitas coisas com essa palavra sobre perseverança, né? Sobre fé, a fé tremenda desta mulher, sobre a graça de Deus que se estende a todas as pessoas que creem no seu nome, que buscam a sua presença, né? E também fala sobre o poder da intercessão, né? Que ela intercedeu pela sua filha e Deus contemplou. Então, é, o silêncio de Deus é bênção e até a repreensão de Deus é bênção, porque aqui ela recebeu sim é, uma afirmação que soou como uma repreensão, né? Então, quando a gente recebe até uma palavra de repreensão de Deus é bênção. Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra, assim como me abençoou, e que você seja tocado e que a sua perseverança e a sua fé continue até o fim no Senhor. Ainda que as pessoas digam que você deve desistir, ainda que Deus esteja em silêncio, porque o silêncio de Deus é bênção. E que você possa continuar, assim como essa mulher cananeia, clamando sem desistir a Jesus, porque só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Que Deus te abençoe.